Desde que eu completei 24 anos, eu tenho estado muito reflexiva a respeito do que é ser madura. E aí, eu gostaria de propor uma conversa onde eu vou expor 10 pontos que eu tenho refletido e chegado na conclusão de que eu considero um sinal de maturidade. Eu gostaria que você ficasse com a mente bem aberta e depois comentasse ou refletisse consigo mesmo se você concorda com estes pontos. Vale ressaltar que eles não são consenso na psicologia ou embasados em ciência. São a partir do meu ponto de vista e a partir da minha vivência, certo? Para quem não me conhece, eu sou a Mirelle, estudante de psicologia, e eu estou indo para o 9º semestre da graduação. É um prazer ter você aqui nesse vídeo. O primeiro ponto é priorizar o lado racional ao invés do emocional. E não, eu não estou querendo dizer que todas as nossas ações têm que ser feitas estritamente pautadas no lado racional, porque o lado emocional deve sim ser levado em consideração, porque muitas das vezes a decisão mais óbvia, a decisão que faz mais sentido para todos, não é aquela que de fato aquece o nosso coração, mas tem algumas decisões que podem ditar todo o curso da nossa vida. E essas eu tenho para mim que devem ser sim priorizadas do lado racional. Eu acredito que um dos exemplos que mais se encaixam nessa questão é na parte de relacionamentos. Muitas vezes você se relacionar com uma pessoa que não tem muito a ver com você aos 15 anos e depois você se relacionar com uma pessoa que não tem muito a ver com você aos 25, por exemplo, pode ter pesos diferentes. Porque pode ser que aos 15 nenhuma das duas tenha aquele pensamento a longo prazo ou um envolvimento maior, mas aos 25 essa decisão pode trazer consequências que podem perdurar por toda a sua vida. Então, sim, eu acho muito válido nós começarmos a priorizar as escolhas pelo lado racional. O segundo ponto é você se encontrar em uma situação semelhante a alguma que você já esteve no passado, mas dessa vez tomar uma decisão diferente. Este ano eu estive em uma situação assim e quando eu me vi nessa situação eu pensei, meu Deus, mas há tanto tempo atrás eu já estive em uma situação parecida. E eu sei que se eu continuar por este caminho, o resultado será o mesmo. Então, quando eu tive esse insight, eu pensei, caramba, isso é um sinal de maturidade. E por mais que pareça óbvio eu falando agora, para muitas pessoas não é óbvio. Porque quantas pessoas nós não vemos que parece que vive a vida inteira sempre repetindo os mesmos padrões e tendo os mesmos resultados, consequentemente. Talvez seja porque elas não tomaram consciência do porquê que elas nunca saem desse círculo, que é porque elas tomam as mesmas decisões. E muitas das vezes essas consequências que elas têm não as agradam. Isso torna a vida delas de uma forma que elas não gostariam. Mas é preciso entender que grande parte do que nós vivemos é resultado das nossas próprias ações. Então, tomando essa consciência e entendendo os nossos padrões de comportamentos, os nossos modus operandi, nós conseguimos ter resultados melhores e diferentes. E este ponto eu, sem dúvida, considero um ótimo sinal de maturidade. O terceiro ponto é pensar mais nas consequências de cada ação. Conforme eu disse, se a Mirelle de 10 anos atrás, por exemplo, tomasse alguma decisão errada, eu poderia pensar, como de fato eu pensava, não, eu não preciso estar 100% decidida desse curso que eu vou fazer agora, porque se der errado, tudo bem, eu ainda tenho 16 anos, por exemplo. Eu não preciso ter certeza absoluta que esse trabalho aqui vai dar certo, porque eu não tenho conta para pagar, se tudo der errado eu ainda tenho a casa dos meus pais, tenho comida na mesa. Acontece que chega um certo momento que as decisões começam a pesar um pouco mais. Então, não é que você não pode mais errar ou que você vai fazer tudo com 100% de clareza, porque sabemos que isso é impossível praticamente, mas é no sentido de você começar a saber que você deve tomar decisões mais assertivas. Então, esse ponto e o anterior acabam se comunicando. É você ponderar mais o lado racional, também pensar nas consequências da ação
e assim tomar a decisão que é mais provável de dar certo, certo? Porque nós sabemos, eu não me considero velha, né? Eu tenho 24 anos, mas eu já não tenho 15. Então, de certa forma, o tempo tá passando e eu não posso só ir atirando para todo lado. Eu tenho que saber onde eu quero chegar e a partir daí tomar decisões que me levem até lá. Então, este ponto também é muito relevante na minha opinião. O quarto ponto é começar a questionar as coisas que você ouve. Não que você vai ser o chato do rolê e questionar tudo e todos, não. É muito mais algo interno. E isso pode ser relacionado tanto a influenciadores, quanto a políticos e até mesmo líderes religiosos. Muitas vezes nós passamos a vida fazendo algo porque todo mundo faz, porque te foi ensinado, mas nós nunca paramos e pensamos a respeito. Oh, mas por quê? Por que tem que ser dessa forma? Por que eu ajo assim? Por que esta é a tradição? Por que eu sigo esta cultura? E aí, a partir deste ponto, você começa a viver a sua vida mais pautada naquilo que você de fato acredita. E aquilo que você sempre fazia, mas mais por costume, por influência, você passa a fazer de uma forma mais autêntica. E você talvez entenda melhor a essência, sabe? E eu vou dar um exemplo bem concreto. Eu cresci dentro de um lar cristão, dentro de uma família cristã, que vai à igreja sempre, maravilha. Porém, justamente por eu já ter nascido nesse meio, eu nunca tinha passado ou procurado entender melhor a respeito do que é o cristianismo, o que de fato significa servir a Deus, porque eu só ia seguindo. E aí, desde o ano passado, eu tenho estado mais reflexiva a respeito, querendo entender mais sobre o assunto. Tanto é que eu comprei um livro, aquele maravilhoso que tá ali atrás, não vai dar pra ver agora, que é o Cristianismo Puro e Simples. Então eu o li e ele explica muito bem, muito claro o que é o cristianismo, o que é servir a Deus, o que é ser cristão, sabe? E eu achei maravilhoso. Além disso, tenho me aprofundado um pouco mais na Bíblia, estou quase finalizando o Novo Testamento e tenho buscado mais me conhecer enquanto alguém que acredita em Deus e não só seguir por seguir e muitas vezes nem entender muito bem o movimento. E isso serve para tudo que você segue, tudo que você acredita. Busque entender melhor os primórdios daquilo, a raiz, como começou, por quê? Por que é feito dessa forma? Para que você faça de uma forma mais autêntica. O quinto ponto é a respeito de nós nos atentarmos com as referências que nós temos, principalmente em questão de livros e filmes. Mas eu vou pegar um pouco mais no pé dos livros. Por quê? Os livros, na minha opinião, eles são muito mais intensos. Nós começamos a ler e quando nós menos esperamos, nós já estamos dentro da história. E é uma coisa muito mais intensa, certo? Então, o quão perigoso é, por exemplo, uma adolescente crescer lendo romances e aquelas histórias mirabolantes que nós sabemos que não condizem com o mundo real. E muitas das vezes lá tem história de casais que não é aquilo que nós consideramos o correto, nosso ponto de vista, de acordo com os nossos valores, mas na história a gente acaba lendo e acaba gostando, só que por mais que a gente saiba fazer essa divisão, não, nós sabemos, né, no mundo real não é assim, mas aquilo vai ficando dentro de nós e pode nos acabar influenciando sim, quando nós formos encontrar um parceiro. Muitas vezes nós podemos achar alguém com o mesmo padrão de comportamento do personagem do livro e por nós já estarmos familiarizadas com esse tipo de comportamento, nós acabamos aceitando, quando na verdade não seria o mais adequado, o mais ideal. E é justamente esse o ponto, eu acho que eu achei a palavra certa. Nós já estamos familiarizadas com este roteiro, com este contexto, com esse tipo de homem. E aí nós, sem perceber, muitas vezes transportamos isso para o mundo real. E aí quando chega alguém com essas mesmas características, nós aceitamos, porque nós já vimos histórias semelhantes e o final foi bom. Eu recentemente comecei a ler aquele livro, Jane Eyre. É muito bom, é um romance clássico de época, ela fala muito de Deus. Ele é incrível, você sente paz ao ler, você não se sente envergonhada, não sente que está fazendo algo errado, você sente paz ao ler e eu já aprendi muito, eu não estou nem na metade do livro. Esses dias eu tive essa percepção, eu acho que eu cresci lendo os livros errados. Eu não soube disso na época, mas com certeza, quando eu tiver
meus filhos, principalmente se forem filhas, eu vou me atentar muito a que elas estão sendo expostas, em sentido de livros, de filmes e assim por diante. O sexto ponto talvez surpreenda muita gente, ou não, mas é parar de achar que a feminilidade é um problema. Gente, isso é conectar com o ponto anterior. Eu mencionei que nós temos que tomar cuidado com as referências, né? E quando eu estava mais ou menos com 15 anos, 16, lá na escola nós aprendíamos muito sobre machismo, feminicídio, e aí dentro deste contexto eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto e acabei chegando no feminismo. E aí eu fiz as minhas interpretações na época do que era feminismo, do que era machismo, e eu comecei a achar ruim eu ser mulher, eu ser feminina, eu ser delicada, é como se isso fosse uma fraqueza. E teve um certo momento que eu tentava agir totalmente ao contrário disso, para eu poder parecer mais forte, mais empoderada, como dizem. E eu comecei a usar até mesmo roupas largas, e quando eu fui ver, eu já estava ficando até com raiva do sexo oposto, ficando com raiva de homens, porque eu pensava que o mundo era muito injusto, que nós éramos muito maltratadas e muito assediadas. E aí, gente, eu fiquei com a imagem de uma mulher feminina um pouco mais deturbada, entendeu? Pra mim, não, era mulheres no topo e aquela independência que é pregada e assim por diante. Obviamente, eu não sou mais assim, o tempo foi passando, eu fui entendendo um pouco mais sobre o assunto. A feminilidade não é um problema, entende? Na verdade, é uma virtude. E que homem e mulher têm o seu papel dentro de uma relação, principalmente. Cada um tem a sua função, cada um contribuindo da melhor forma possível, conforme a nossa própria natureza já induz. Então, eu tenho agora me atentado muito a quem eu sigo, tenho acompanhado muitas mulheres que falam sobre isso, sobre feminilidade, sobre o que é ser mulher. Hoje está muito caótico, cada um tá falando o que o outro tem que ser, como nós devemos agir, e aí se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos com a cabeça muito bagunçada. O sétimo ponto é você questionar o porquê das coisas. Por mais que eu já tenha comentado isso em um tópico anterior, tem uma certa diferença entre eles. Você não aceitar tudo que você vive de forma passiva, mas saber que você pode sim mudar, que a sua situação pode ser diferente sim, você não aceitar passivamente, mas você começar a se questionar. Será que tem que ser assim mesmo? E dessa forma, você agir mais de acordo com a sua própria consciência. Ou como diria o Augusto Cury, você começa a ser o autor da sua própria história. Então, basicamente, é você perceber a importância de entender o porquê você acredita no que você acredita e não só repetir ideias. O oitavo ponto, eu falo isso com muito orgulho, é você aprender a ficar sozinha. E não entendam ou interpretem isso no sentido mais individualista, eu não preciso de ninguém. Não é esse ponto, longe disso. É você não ter a necessidade pura e simples de sempre, em todos os momentos da sua vida, ter alguém, certo? É você, por mais que seja clichê, é você conseguir ficar com a sua própria companhia. Gente, isso é maravilhoso. Desde que eu era muito pequenininha, eu sempre tive a necessidade de estar com alguém. Eu lembro que eu estava na escola um dia e por algum motivo eu tinha me afastado de uma amiguinha, e aí chegou uma outra colega na escola, uma menina nova, e aí eu perguntei pra ela se ela queria ser a minha amiga de ficar todo dia junto no recreio. Eu fui bem específica, porque é como se eu tivesse um pavor de ficar sozinha. E aí isso me acompanhou durante a infância, a adolescência e até a fase adulta, no mercado de trabalho e tudo mais. E isso é muito desgastante, porque é como se você não fosse suficiente. E digo mais, é como se fosse um sinal negativo você estar sozinho. Eu acho que isso se esbarra muito na questão de se preocupar com o que o outro vai dizer. Então eu pensava, nossa, mas o que vão dizer se verem que eu estou sozinha? Será que vão achar que eu não tenho amigos ou que eu sou chata demais para não ter uma companhia? Eu não sei se era justamente isso, mas penso eu que pode ter algo a ver com uma insegurança mesmo. Mas a minha situação atual é que eu não tenho o menor problema em ficar sozinha em um ambiente, e isso é maravilhoso. Então eu vou à academia, eu vou à igreja, eu muitas vezes passo o horário do meu almoço no trabalho, uma praça que tem maravilhosa, eu sento lá, muitas das vezes observo um lago que tem, ou sento e leio, ou sento e gravo um vídeo.
E, gente, é maravilhoso. Eu passei a me conhecer melhor. Muitas das vezes eu tô lá, eu tenho um insight, eu tenho um pensamento, eu tenho algumas ideias. Gente, é muito bom mesmo. Eu, amanhã mesmo, né, tô gravando isso no sábado, amanhã eu vou participar de uma corrida sozinha. E não vejo isso como, poxa, ela não tem companhia. Não, na verdade, eu tenho sim, eu tenho excelentes amigas, graças a Deus. Mas acontece que minhas amigas, elas não podem estar em todos os momentos e em todos os contextos que eu estou. Então, se em algum contexto que eu estou, eu não tenho uma amiga, qual o problema de vir sozinha ou de eu ficar sozinha? Não há esse problema. E isso é muito bom, porque quando eu tiver uma companhia, eu não vou ser aquela companheira chata que precisa a todo momento de validação, precisa não porque quer ficar perto da outra pessoa, mas talvez para preencher um vazio, que alguém esteja do meu lado. Então, quando chegar alguém, vamos supor, um namorado, eu vou estar muito mais presente de verdade. Eu vou saber ser aquela boa companhia, porque eu não vou querer que ele esteja do meu lado só para suprir algo que só pode ser suprido por eu mesma. Perfeito? O famoso amor próprio. Então, tem uma frase muito boa que eu ouvi de um pastor em um vídeo, que é: quem não é um bom ímpar, nunca será um bom par. Então, caso você tenha essa dificuldade, eu sugiro que você comece. No começo vai ficar um pouco desconfortável, você vai ficar observando se alguém está te olhando, mas quando você menos esperar, isso já vai estar um pouco mais tranquilo, e depois de um tempo você vai acabar preferindo estar sozinha do que estar com pessoas que não agreguem muito a você, ou não agreguem muito a conversa, certo? Que não te ensinem nada, não te tragam um papo legal, você vai acabar preferindo ficar sozinho. Ficar sozinho é viciante, eu diria. O nono ponto é você aceitar que sempre haverão arrependimentos. E isso pode ser desde o menor grau até aquele arrependimento mais intenso. Sempre haverá, gente. Eu sou meio doida. Eu sempre planejei muito a minha vida. Muito. Eu olhava muito a vida dos meus irmãos, a vida das pessoas ao meu redor, e eu pensava, isso eu quero pra minha vida, isso eu não quero. Eu tipo, com 12 anos, onde eu quero chegar, o que é que eu vou trabalhar, como vai ser minha família, nanana. Então, eu tenho escrito aqui, tem um monte de cartas guardadas que eu escrevia para eu mesma, ou com tópicos e tópicos do que eu faria, do que eu não faria. Então em 2020 eu vou estar aqui, em 2021 eu vou fazer isso, em 2022 eu vou fazer isso. Juro, eu sempre planejei muito. Mas, gente, nem tudo sai como a gente planeja, certo? A gente não planeja, por exemplo, quem vai entrar na nossa vida. Você planeja que você vai naquela festa, mas você não planeja quem que você vai conhecer lá. Muitas vezes você conhece alguém que te traz uma mudança, que você toma uma outra atitude, e quando você vê, por mais que a vida segue mais ou menos os trilhos que você colocou, que você predeterminou, ela mesmo se incumbe de trazer novidades que você não estava esperando. Sempre haverão arrependimentos. E se nós ficarmos bitolados com isso, nós vamos viver muito tristes, muito arrependidos, muito para baixo. Então a questão é, como eu já disse lá no início do vídeo, já agi dessa forma uma vez, não vou agir de novo. Certo? Eu não vou nem esperar chegar nessa situação. Quando eu ver que já está se encaminhando para algo similar, eu já vou me afastar. Eu vou dar 2 exemplos de algo que é um pouco supérfluo, mas realmente às vezes me bate um pouco, eu fico, nossa, não deveria ter feito isso. Mas na pandemia, eu criei um canal no YouTube. Eu já estava com 100 e poucos inscritos, eu já estava com bastante vídeos, a galera comentava. E também eu tinha uma página no Instagram onde eu compartilhava textos, porque eu sempre amei escrever. E ela também tinha um bom engajamento, bastante seguidores. E o que a Mirelle fez? Aconteceram algumas coisas lá em 2022, por aí, eu simplesmente excluí tudo. Eu sumi do mapa. Eu excluí o Instagram, excluí o YouTube. Foi bom, né? Porque eu realmente não gosto de me expor, eu gosto de ser low profile mesmo. Mas o ponto é, eu precisava ter excluído meu canal do YouTube? Eu não precisava, poxa. E isso me chateia muito, porque já se passaram 4 anos e imagina como estaria meu canal. Talvez eu já estivesse até monetizado. Mas o que eu vou fazer? Não há muito o que eu fazer, a não ser quando bater novamente a vontade de excluir, eu não ouvir esse meu pensamento, né? Mas sempre haverão arrependimentos, por mais que você tente fazer tudo da melhor forma possível.
principalmente para quem é mãe, para quem é pai. Eu sei, vocês tentam fazer tudo da melhor forma possível. Hoje tem muitos canais no YouTube que se dedicam exclusivamente a isso, a falar sobre maternidade, paternidade, criação de filhos, mas mesmo que você siga passo a passo, você sempre vai fazer algo que depois os frutos não vão ser muito bons e você vai pensar, não deveria ter feito assim, mas de fato, por mais que seja um pouco desanimador, talvez, não há o que fazer depois do leite derramado, né? Como dizem. Então, é buscar agir de maneira diferente, ressignificar e saber que provavelmente você fez da melhor maneira possível. E o 10º ponto, eu espero que vocês entendam, ele é um pouco subjetivo, mas para mim fez muito sentido quando eu cheguei a essa conclusão, que é: não existem super-heróis. E não, eu não tô falando da Marvel, eu tô falando de humanos. Os nossos pais, os nossos professores, eles não são alguém a mais. Eles são pessoas como nós. Muitas das vezes, como quando nós somos mais novinhos, nós achamos que o mundo gira ao nosso redor e que nós somos os protagonistas. E nós vemos aquelas pessoas um pouco mais acima de nós, tipo os nossos pais, nossos professores, e nós achamos que eles são intocáveis, que eles são como se fossem mármores, e que eles sempre estiveram ali, e que eles não passaram pelas mesmas coisas que nós, e que eles também não têm as dores deles, que eles não têm as aflições, as angústias, as dúvidas. Entende? Mas não. É você entender que tá quase todo mundo na mesma. É no sentido de tenha mais empatia. Por quê? Porque todos nós, independente de quem seja, certo? Pode ser alguém no seu trabalho que tenha um cargo muito alto, alguém na sua igreja que dá lindas explicações e prega a palavra de Deus de uma forma muito profunda. Perfeito, maravilhoso. Só que quando ele deita a cabecinha no travesseiro, quando ela deita a cabecinha no travesseiro, será que ele é tão forte assim? Será que ela é tão forte assim? Não, todos nós temos nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossos arrependimentos. Muitas das vezes, principalmente os pais, eles se deixam muitas das vezes para que nós consigamos brilhar. Eles sempre cedem para que nós tenhamos o melhor. Então, quando você começa a ter este pensamento, você passa a ter mais empatia e saber que não, nós não somos os protagonistas, nós não somos mesmo. Será que alguém é? Eu confesso que esse último ponto me emociona e eu realmente gostei muito de ter chegado a essa conclusão, porque eu comecei a ser mais empática. Então, gente, o que vocês acharam destes 10 pontos? É claro que há mais coisas a serem ditas e pode ser que vocês estejam ouvindo e falando, mas você só percebeu isso agora? Sim, entende? Obviamente, né, eu venho percebendo estes pontos há muito tempo, agora eu peguei e elenquei eles para ficar um pouco mais didático o vídeo, mas são coisas que a gente vai percebendo aos poucos. E eu gostaria muito de saber de você o que você achou, se você concorda, se gostaria de acrescentar algo. Mas se você não quiser comentar também, às vezes fica tímido, não tem problema. Só reflita consigo mesmo. E eu gostei bastante desse formato, eu quero que vocês me conheçam um pouco melhor também. Então, olha, por favor, curta esse vídeo, comente se você quiser, se inscreva no canal e também me acompanhe no Instagram. Lá eu sempre posto sobre o meu dia a dia, posto alguns bastidores dos meus estudos, então será muito bom você me acompanhar por lá também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!